Oi, tudo bem? Sou Laura Queiroz e hoje a gente vai conversar aqui nesse canal sobre como é que foi o meu processo de transição da sala de aula para a gestão de projetos. Eu quero compartilhar porque eu vejo que tem muito professor que poderia estar trabalhando como criador de conteúdo autoral, escrevendo livro, escrevendo material didático e trabalhando na gestão de projetos e acaba ficando pensando que não dá ou que não é para si. Então eu quero contar um pouco dessa minha trajetória, de como que tem sido esse processo, o que eu já fiz, enfim, todo processo de transição de carreira também que eu tô passando nesse momento. Então, vem comigo, me acompanha nessa saga, porque serão vídeos super legais contando disso que eu tô fazendo um pouco mais agora do que eu já fazia antes. Bora! Então vamos lá. Acho que é legal primeiro contextualizar, assim, né? Como é que tudo começou. Eu fiquei pensando muito tempo que aqui no canal eu comecei a compartilhar conteúdo mais específico sobre Google Workspace. E aí eu acabei não contextualizando vocês de quem que eu sou de fato, o que que eu faço no meu dia a dia. Eu só comecei a compartilhar os vídeos, isso foi lá no auge da pandemia que eu percebi que muita gente precisava do conteúdo, era uma coisa que eu fazia o tempo inteiro. E aí pra mim é assim, se eu tiver que repetir várias vezes a mesma coisa, eu gravo um vídeo e compartilho com alguém, né? Ou eu escrevo o material e compartilho com a pessoa, envio, vendo, enfim, o que for. Mas eu não fico repetindo a mesma informação. Muitas vezes, quando a gente pode utilizar as ferramentas que tem hoje em dia para compartilhar de uma forma mais fácil. Então, esse é o pontapé, assim, de como é que eu me meti nesse negócio de compartilhar vídeo mais educacional aqui no YouTube. E o meu trajeto de transição de carreira, eu sou formada em letras, português e espanhol. Eu atuei na área de letras, né, de linguagens e suas literaturas, até 2021, 2021, foi minha última turma de espanhol no ensino médio. Mas eu dei aula de educação infantil, ensino fundamental, de tudo um pouco já. E aí, quando chegou 19 e 20, eu migrei para a área de robótica educacional. Foi quando teve a queda do espanhol na rede particular, né, na obrigatoriedade do espanhol na rede particular aqui em Santa Catarina, e eu comecei a dar aula de robótica. Dando aula de robótica, comecei a me envolver com algumas coisas que até então não era tão presente no universo das linguagens, que são projetos que colocam a gente num universo um pouco diferente, assim, de muito mais entender o quão gestores de projetos nós já somos na sala de aula, além de sermos professores. Isso foi em 2019. Mas aí tem uma coisa que aconteceu lá em 2014 que marca também um pouco dessa minha transição de carreira, que foi quando eu comecei a entender que eu não precisaria estar somente em sala de aula, que era algo que estava me esgotando bastante. Em 2013 a 2014 eu fui convidada a escrever o primeiro material didático que eu escrevi, foi em língua espanhola, para uma editora, e eu fiquei anos com eles trabalhando com produção de material em espanhol. E aí eu comecei a entender que eu podia então desbravar alguns universos um pouco diferentes. Falei, opa, tô gostando disso. Então eu entrei pro mercado editorial, escrever material didático, eu achei assim, puxa, sensacional. Quando adolescente eu tinha um sonho de, adolescente não, né? Jovem na faculdade, eu tinha um sonho de trabalhar em uma editora, assim, como revisora de livros e tal. Descobri que isso não é uma coisa que é super legal, parece dar muito mais trabalho do que parecia quando eu só sonhava com isso. Então, quando eu escrevi o material didático, eu entendi que o trabalho do editor, do revisor é muito mais trabalhoso do que eu imaginava. E aí foi uma coisa que eu falei, não, acho que por enquanto eu não quero isso não. Morar em São Paulo, trabalhar com isso. Era uma época que a gente não falava em home office ainda, né? 2013, 2014 não era nem um sonho home office. Enfim, e aí em 2019 eu migrei para ser técnica de equipe de robótica. Nesse período entre 2013 a 2019, 13, 14, 19, eu mergulhei muito no Google Workspace. Foi quando eu aprendi de fato a usar as ferramentas e aí eu comecei a perceber que eu sabia usar. Em 2017 eu percebi que eu realmente sabia usar e que eu podia ensinar isso para alguém. E aí foi quando eu comecei a fazer parte dos grupos de certificação de Google Workspace, grupo de educadores Google voluntário, enfim, diversos universos assim, que comecei a fazer parte, que eu dizia, nossa, que legal, então eu posso dar aula disso aqui, né? E aí eu comecei a fazer formação de professor nessa área, na linha de tecnologias aplicadas à educação. Veio pandemia, com a pandemia eu tirei minha certificação de Google Trainer e aí eu comecei a me envolver num mercado, num nicho, que é de entender que nós, professores, temos habilidades de compartilhar conhecimentos que a gente estudou na faculdade, mas que também a gente pode dar treinamentos em relação a esses conhecimentos ou outros que a gente percebe ao longo da carreira. E aí eu percebi que tinha vários conhecimentos que eu tinha a respeito de Google Workspace, que eu poderia ser treinadora de fato, que eu poderia treinar outras pessoas nessa área
E aí trazendo o meu olhar de professora de sala de aula, então entender, eu vou usar um documento Google na prática de língua estrangeira, né, de língua espanhola, como é que eu vou aplicar isso? E aí eu conseguia fazer essa dobradinha, e isso foi, com certeza, isso foi um baita de um pontapé, assim, de um marco nessa minha trajetória de transição de carreira. E aí, tá, mas Ana, até agora você foi da sala de aula para autoria e criação de conteúdo. E aí, para chegar em gestora, como é que você percebeu que você podia ser gestora de um projeto como você está hoje? Bom, em 2022 eu participei de um evento no Google, era Trainer Energizer, se eu não estou enganado do nome do evento. Foi um dos primeiros eventos assim pós-pandemia e tal. E aí eu lembro que neste evento a gente tinha que colocar algumas metas nossa. E a gente teve várias palestras com o pessoal de presidência, enfim, foi muito legal, assim. Com toda a estrutura do Google, a gente aprendeu muita coisa com pessoas de altos cargos, tanto na parte educacional, mas na parte de gestão e liderança também. E eu lembro que eu escutei assim, o que é que você quer fazer daqui a 3 anos? Foi uma das perguntas que eu escutei. O que é que você quer fazer agora, de imediatamente, você quer fazer no médio prazo? E uma das coisas que eu queria era participar num TED, num TEDx, né? Num TED e tal, que enfim. E aí eu coloquei isso como uma das metas, mas eu coloquei como uma meta relativamente distante, porque eu dizia assim, tá, participar disso é um negócio tão impossível, né? Como que vai ser? Mas eu sempre achei muito legal, eu sempre admirei demais. E aí, se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu participei. E aí e assim, aconteceu, foi muito rápido. Porque em 22 foi o evento, e aí, final daquele ano de 2022, de 22 para 23, eu fui convidada para me inscrever para participar do TEDx IELUS que aconteceu aqui em Joinville, para fazer parte da seletiva e tal. E aí eu fui aprovada, e aí eu participei de fato. Mas o que foi mais sensacional, que esse era um desejo que eu não externava, eu não contava para as pessoas, eu quero participar de um TED Talk, Não, eu não contava isso. E nesse evento de 2022 lá no Google, eu compartilhei isso, que eu queria participar e tal. Mas não tinha ninguém naquele evento que fez parte do TEDx depois. Sei lá, alguém contou para essas pessoas que me falaram para eu me inscrever, porque não é possível, porque eu não falava disso para ninguém e de repente tinha gente sabendo, ou percebeu, né? A pessoa me disse assim, te inscreve lá que tu tem perfil para isso. Eu falei, opa, eu quero e eu tenho perfil, então eu tô gostando disso. E aí foi quando eu me inscrevi e participei desse TEDx. No TEDx já foi uma virada de chave, assim. Primeiro porque foi uma pressão, foram muitas decisões que eu tive que tomar de seguir em frente ou não, apresentar ou não, bate uma incerteza do caramba, uma sensação de será que eu tô no lugar certo? Será que é pra mim mesmo isso daqui? Será que é aprovada a pessoa certa? Será que era meu nome na aprovação? E por aí vai. Na época, quem me acompanhou foi a Gabi Magnani, de Florianópolis, e ela passou um perrengue comigo, porque eu ficava com muita insegurança nisso. Eu acabei na terapia, foi quando eu descobri TDAH, foi uma bolha de neve, assim. Foi bom porque deu um pico de estresse tão alto, que eu fui procurar ajuda neurológica e tal, e aí eu acabei descobrindo diversas outras coisas que me ajudaram no final das contas, assim, né? Acabei descobrindo um universo de acompanhamento que acabou me ajudando no processo como um todo. E aí passou o TEDx e tal, e eu lembro que eu disse assim, agora eu zerei a vida. Tipo, agora eu não preciso mais nada, né? Já participei do TEDx, que era um dos meus sonhos, tô aqui dando as minhas aulas, tô escrevendo alguns materiais, enfim, tô com a vida zerada. E aí uma pessoa me disse assim, nada disso. Pode achar um outro objetivo, um outro desafio, que você é muito nova pra ficar achando que zerou a vida e acabar talvez depois numa depressão por conta de achar que seus objetivos de vida acabaram. E aí isso me pegou, eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Qual que é a minha próxima meta? Qual que é o meu próximo desafio? E aí foi quando eu fiquei participando, eu continuei participando dos movimentos que eu já participava no grupo de educadores líderes, do GG Brasil e tal. E aí eu virei Google, eu já era Google Trainer, aí veio 2023, então eu participei do TEDx. Em 2024, abriu a academia de Innovators. E aí eu falei, eu acho que esse ano eu vou, né? Isso eu já compartilhei também lá no meu Instagram um tempo atrás, que foi como é que eu decidi ser uma Google Innovator, como é que eu decidi participar da seletiva da academia de Google Innovator. E aí, em 2024, eu me inscrevi, bateu a incerteza de novo. Eu quase não fui de novo, mas aí eu escutei assim, não, você não tem esse direito de dizer que não vai, você vai no mínimo se inscrever. E aí foi o que eu fiz, eu me inscrevi, participei, passei, avancei com o meu projeto, entreguei, ganhei bolsa de estudo, fui para os Estados Unidos apresentar num congresso.
Cara, 2024 foi assim, ó, uma virada de chave na vida. E aí, com isso, eu comecei a entender que tinha muita coisa que eu fazia em sala de aula e que eu poderia levar para o mundo fora. Que se eu estivesse um pouco mais fora da sala de aula e um pouco mais em treinamentos, em projetos maiores, eu conseguiria compartilhar um pouco melhor essa minha experiência, sabe? E eu não queria compartilhar através de um curso ou ficar só falando sobre isso aqui no YouTube ou escrevendo só. Eu queria fazer alguma coisa mais concreta no sentido de mão na massa, de estar à frente de alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a desenhar o meu perfil de carreira e participar de eventos e, enfim, eventos, atividades, trabalhos que me levassem para isso. Então eu comecei a participar de mais eventos de produção de conteúdo, produção de material didático, de formação de professores. Eu participei do Gemini Academy Brasil, fui gestora depois da academia do Gemini América Latina. E aí, em maio do ano passado, um ano, né, gente? Coisa linda. Em abril, maio do ano passado, mais ou menos nessa época do ano que a gente tá agora, a Carla me manda uma mensagem, a Carla da Amplifica, da empresa que me contratou nesse processo várias vezes, já fiz vários trabalhos com ela. E aí, nesse processo, ela me mandou uma mensagem, disse assim, eu tenho que conversar contigo, é sobre um projeto grande, mas é que eu vejo o teu perfil para isso. E aí, nessa conversa, ela fez um convite. Fui trabalhar num projeto megalótico, muito grande. De fato, eu nunca tinha trabalhado num projeto tão grande assim, que é de implementação do Google Workspace no Equador. E aí eu disse um sim, mas eu disse um sim assim. Eu disse esse sim, mas será que a Carla acertou? Gente, é incrível. Como esse será que a pessoa está falando comigo era para ser comigo mesmo, como isso sempre bate, assim, já tem melhorado. Graças a uma terapiazinha aí que eu tenho feito, né? Mas é incrível como essa insegurança de tipo, será que eu posso realmente sair em sala de aula e coordenar um projeto desse tamanho? E será que eu estou pronta para isso? Né? E aí, no processo desse projeto, eu descobri que ninguém nasce pronto. A gente aprende muita coisa. Eu fui fazer curso para entender como é que eu tinha que fazer de fato, para entender se eu estava fazendo certo, porque eu sou muito do estudar, eu gosto de estudar para comprovar que aquilo que eu estou fazendo está certo. Então, eu fui estudar. Hoje eu estudo engenharia de software, eu estudo projetos, né? É um curso de projetos do Google mesmo, que tem disponível no Coursera, então eu faço um curso de gestão de projetos e refaço os módulos a cada algum tempo, porque eu gosto de ficar revisitando enquanto o projeto vai acontecendo. E hoje eu trabalho exatamente com isso. Então eu trabalho hoje como gestora de projetos educacionais, eu estou trabalhando para uma empresa que desenvolve projeto educacional. Trabalho em sala de aula, então eu continuo dando aula na educação básica, dou aula no ensino médio, de robótica e projetos livres, que aí também acontece uma gestão de projetos dentro da escola, na educação básica, com alunos. É diferente, obviamente, porque nesse projeto que eu trabalho hoje com a Amplifica, de implementação do Workspace, é com professores e liderança. Na escola é com estudantes. E eu tenho os projetos do GG, que é um projeto voluntário que eu participo, né? São implementação de atividades voluntárias que eu faço aqui em Joinville mesmo e online, que é ensinar a respeito do Google Workspace, mas de forma voluntária para a comunidade educacional. E é incrível como essa mistura de habilidades e competências constrói de mim uma gestora de projetos. É incrível como que as coisas aos poucos vão se cruzando. E eu lembro que quando eu entrei para a faculdade de engenharia de software, porque eu quis me especializar na parte de programação, eu pensei, vou escolher o quê? Engenharia de software, ciência de dados ou um técnico, né? E muitos me diziam assim, nem faz faculdade, vai fazer um mestrado, vai fazer um curso técnico só então, se você quer aprender mais, mas você não precisa disso. E eu não me arrependo nem um pouco de ter entrado para a faculdade de engenharia de software, porque tem muito de projeto, porque o engenheiro ele resolve problemas. E ele trabalha muito nessa visão de projeto, de fato, de equipe, de trabalho em equipe, de trabalho de demandas, né, de resolução de problemas sobre demanda. Então, muito do que eu faço hoje no meu trabalho se cruza com tudo isso. As coisas estão se mesclando. É óbvio que teve um desenho de carreira para isso. É óbvio que lá em 2023, quando eu decidi que eu queria fazer um TEDx, o que eu queria fazer a longo prazo, né? Eu coloquei que a longo prazo eu queria sair da sala de aula, de ficar só na sala de aula, e eu queria trabalhar mais com formação de professores. Mas também tinha algumas coisas que eu sabia que eu queria, assim, que era não estar em palestras todos os dias numa escola, por exemplo. Eu não queria ficar viajando fazendo palestra, porque eu queria também essa questão da tranquilidade de trabalhar de casa,
Tranquilidade não, porque não é tão tranquilo assim, mas tá. Mas eu queria não estar sempre na estrada. Então, é óbvio que eu fui desenhando uma jornada de carreira para isso, né? Não surgiu do nada. Eu resumindo aqui em 15, 20 minutos, parece que foi tudo muito mágico, fácil e rápido. Não é, obviamente. Né? É óbvio que no ano passado eu fiquei algumas noites em claro logo que começou o projeto, porque eu entrava em pânico do como é que eu vou resolver as coisas. E aí eu descobri que se a gente pedir ajuda, se a gente conversar com as pessoas, que se a gente disser, olha, pensei em fazer tal coisa, o que você que é mais experiente me diz? Como que a gente pode resolver tal desafio? Né? Ou pensei na solução A, B e C, qual que a gente pode implementar primeiro? Então essa conversa, esse diálogo, que é uma coisa que nós professores já temos muito forte, ela colabora demais na gestão de projetos, demais lá na engenharia que eu estou estudando. Então, dizer que essa transição de carreira tem sido algo desafiador, obviamente, mas muito que tem me realizado e que eu tenho me encontrado em áreas que eu nem imaginei que eu fosse me encontrar. Eu não imaginava que eu seria uma gestora, mas eu gostava muito de planilhas, eu amo planilhas. Eu amo criar, ter ideias, eu amo coordenar as atividades, organizar os documentos. São coisas que eu gosto muito e que faz parte do dia a dia de um gestor de projetos. Então, se você que está aqui me escutando há quase 20 minutos já, e fica pensando, tá, mas será que isso é pra mim? A ideia não é transformar todo mundo que tá vindo aqui pro canal, vocês professores, em gestores de projetos. A ideia é dizer que se você tem algum outro sonho, além de estar dando aula na sua disciplina, escreve ele no papel assim, ó, compartilha com alguém, porque quando a gente escreve e fala isso em voz alta para as pessoas, parece que o mundo começa a te escutar e entender, olha, fulano um dia me disse que queria trabalhar com isso. E aí quando aparece uma vaga, a pessoa vai te chamar para aquela vaga, porque em algum momento você disse para alguém que você queria trabalhar com aquilo. É como se a gente abrisse as portas para o mundo ficar sabendo o que a gente quer. É como não, é exatamente isso, né? A gente abre o caminho e diz, olha, mundo, é isso que eu tô querendo. Se tiver alguém aqui do meu lado que escutou, presta atenção porque eu tô contigo nessa jornada. E eu vou dizer que quando eu saí um pouco mais da sala de aula e comecei a trabalhar nos dois universos, aliás, esse é o meu objetivo sempre, é ficar na sala de aula e em mais outras profissões, que é escrever conteúdo didático, eu amo criar conteúdo para professores, formação de professores e material didático mesmo. Eu acho isso, é muito legal ver o material ali, ó, alguém usando o material que você criou. Isso é muito bom. E nessa parte de gestão também, é muito legal ver o projeto ganhando forma e mais gente trabalhando contigo e de repente aquele entregável, tipo, uau! E aí dá um baita de um problema, você vai lá e resolve com a equipe e aí depois você colhe o fruto dessa solução que você trouxe. Então, te dizer assim, professor, que tá aqui me escutando e que tá pensando se essas mudanças são pra você. Cara, a mudança é pra todo mundo, viu? Eu vou te dizer que eu tô muito mais feliz do que eu era antes, porque eu posso continuar fazendo o que eu amo, que é dar aula, mas eu descobri que tem outros amores dentro desse meu amor do estudo de letras, que foi o que eu estudei primeiro, e que agora eu tô usando de diversas maneiras, tá? Eu vou ficar por aqui nesse vídeo de hoje, porque ele já tá muito longo, e a gente volta a falar em outros momentos aqui sobre essas microetapas e também de como que eu venci alguns desafios que eu já passei até agora, de como que tem sido encarar isso com a sociedade, propriamente dita, né? Alguém fazer faculdade depois dos 40, a gente não é bem visto, é do tipo, vai fazer um mestrado, mercado de trabalho, quem tá trocando de carreira, né? Pra quem tá indo para a gestão de projetos foi excelente, foi tranquilo, mas para a engenharia de software, vou dizer que a área de tecnologia lá ainda é cruel com nós mulheres. Então, eu vou compartilhar todo esse universo das minhas transições. Fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo, que com certeza vai ser um pouco mais curto do que esse, porque eu odeio vídeo longo. Tchau, até mais!